Pai, queremos iniciar este estudo agradecendo por todas as bênçãos vividas, agradecendo pelo amor que o Senhor sente por nós, apesar de nós, agradecendo pela luz que sempre brilha sobre nós e por tantas vezes nós é que escurecemos a vida diante da nossa ignorância. Muitos são as emoções e sentimentos que ainda possuímos. Muitas são as desvirtudes que ainda portamos em razão da dificuldade que temos em compreender o quanto é bom viver na sua lei. Uma lei que sempre estará a nos orientar através das lições da vida, um bom aprendizado, apesar da dor. Que o Senhor, que nos ama, nos orienta e nos ilumina, esteja sempre à frente do nosso olhar, cada dia do nosso viver. Assim seja. Boa noite a todos. Bem, hoje, como foi dito pelo nosso amigo Bruno, o nosso tema, ele é muito simples: ganância. Digo simples por quê? Digo que é simples, deixa eu só botar aqui no silencioso. Digo que ele é simples porque parece que ao nosso olhar é fácil enxergá-lo, não é? Como estávamos colocando na nossa oração, em razão muitas vezes da nossa ignorância, nós colocamos na nossa vida escolhas, construímos escolhas que nos levam por caminhos tortuosos em razão de não compreendermos ainda o que é vivermos nos ensinamentos dos grandes mestres, dos grandes avatares. Por quê? Porque quando nós vivenciamos essa nossa vida, nós a estamos vivenciando sempre numa sensação de que a vida é a que nós estamos vivenciando hoje. Concordam comigo? A vida é o que nós vivenciamos no presente. Isso já foi defendido por filósofos, sábios, e vou dizer a vocês, eu também concordo. A vida efetivamente, a nossa vida efetivamente, ela está no dia presente. Ela está no momento presente da nossa vida. Mas, mas, o que acontece? Em razão de nós vivenciarmos essa nossa vida no momento presente, podemos nos equivocar acreditando que enquanto estamos na matéria, é a matéria que é a nossa grande fonte de vivência. Ela é o nosso momento importante de conquistar os tesouros que aqui estão. Estão me acompanhando? Então, se eu, por exemplo, enquanto eu percebo que o tempo, o momento mais importante da minha vida é o presente, então, eu precisando viver o presente, e se eu estou na matéria, então o que é importante para mim é a vida material. Quando eu me emancipo, ou seja, quando eu durmo, eu tenho sonhos,
que muitas vezes não descrevem a minha realidade, são algo como se fossem fantasias e que muitas vezes não refletem aquilo que os espíritas afirmam que seriam as nossas experiências no plano imaterial. Concordam? Quantas vezes nós temos sonhos que são mais são estranhos, vamos usar essa palavra, né? São sonhos estranhos, ou são pesadelos, ou são sonhos mesmos, mas que fazem parte de um processo em que todos nós acreditamos que é só o nosso cérebro trabalhando, descarregando as tensões, não é isso? E aí nós vivenciamos essa vida no plano espiritual, como se fosse um sonho somente. Quando chegamos no plano material, vivemos a vida baseada em tudo o que estamos enxergando, o que estamos, né, vivendo, e aí o que parece para nós que os tesouros a serem angariados por nós seriam aqueles que nos darão conforto. Aí vamos seguindo com essa ideia, vamos buscando trabalhar sempre mais, conquistar o nosso espaço, adquirir os bens da matéria e assim sucessivamente. Isso está errado? Claro que não. Buscarmos conquistar o nosso espaço no plano espiritual não é errado. Buscarmos adquirir bens enquanto estamos no plano material também não é errado. O que é errado são os motivos pelos quais nós estamos angariando esses bens, é a forma que nós nos vinculamos a esses bens, ao ponto de nos tornarmos escravizados a eles e também a adquirirmos mais e mais bens. Então, vou trazer um exemplo para vocês. É errado uma pessoa que, em razão de saber que é um profissional liberal, é errado essa pessoa, enquanto ela está adquirindo os seus recursos financeiros, ela comprar alguns bens para que ela possa, por exemplo, viver com uma remuneração a mais que seriam os aluguéis? Não. Por quê? Porque esta pessoa, o que ela está fazendo? Ela está angariando um futuro, ou um presente e um futuro melhor para ela. Mas você falou que é só para viver o presente, ok. O presente, que o fato dela pegar e investir nesse imóvel, colocá-lo para alugar, traz a ela um tipo de remuneração mensal que traz um pouco de paz para ela. Não é uma paz? Ok. Mas se a pessoa, ela começa a entender que a vida dela precisa ter mais e mais dinheiro, mais e mais bens, porque ela sente que aquilo ali é que faz com que ela valorize a vida que ela tem. E ela sempre quer mais, não porque ela quer sobreviver, não porque ela quer, vamos dizer assim, ter uma vida mais fácil, tão somente, mas porque ela efetivamente acredita que ela poderá, neste momento, subjugar aqueles que ela acredita que precisam estar abaixo dela. Eu quero ter bens e dinheiro para que eu possa subjugar os outros, para que eu possa mostrar o quanto eu sou melhor do que os outros. Entendem o que acontece dentro de nós, os motivos pelos quais nós vamos agindo na nossa vida e o quanto nós podemos deturpar algo que poderia ser simples, como adquirir um bem ou outros bens, somente pelo fato da nossa insegurança. Mas espera aí, Adriana. Como é que é? Onde que saiu essa coisa de insegurança aí agora, né? Você está falando que a pessoa quer poder, que a pessoa quer subjugar os outros. Você está dizendo que ela está insegura? Sim. A maioria das vezes, quando uma pessoa ela se utiliza de bens materiais
para que ela possa estar sobre as pessoas, é porque esta pessoa é extremamente insegura. Claro que existem outros sentimentos. Porque o que acontece? Quando eu sou uma pessoa que eu já tenho dinheiro para poder me sustentar, sustentar a geração dos meus filhos, sustentar a geração dos meus netos, sustentar a geração dos meus bisnetos. E eu pego esse dinheiro e nada faço com ele, e nada faço é no sentido de progresso, ou seja, eu posso ter toda essa riqueza, gente, Deus não condena isso não, mas que eu pegue essa riqueza e eu faço com que toda a sociedade aproveite essa riqueza. Então, se eu sou tão rico assim, eu ter uma indústria, ter empregados, eu dar condições aos meus empregados, Deus está extremamente satisfeito comigo, dar uma condição de vida boa para cada empregado que eu tiver. Ah, mas eu não tenho veia para ser, né, um empreendedor. Não tem problema. Quem diz que você não pode abrir uma fundação para ajudar pessoas que necessitam efetivamente, né? Não estou aqui falando só de caridade, né? Quantas pessoas hoje estão vivendo só da caridade a ponto de hoje nós vermos sim determinados tipos de emprego não está havendo empregado, porque os empregados eles não estão querendo trabalhar. Por quê? Porque tem uma outra fonte de renda vindo de outras fontes, às vezes até mesmo quando a gente faz a caridade, não busca saber o que que nós estamos fazendo, a gente pode estar tirando de alguém a possibilidade dele buscar o seu trabalho. Vocês concordam com isso? Então, nós temos que ter responsabilidade ao nós sermos caridosos. Eu pegar e eu doar, por exemplo, todo mês uma cesta básica para uma família, aonde essa família ninguém trabalha porque está muito satisfeito só com a minha cesta básica, sendo que essas pessoas têm condição, né, de dela poder trabalhar, para ela poder ter o seu sustento, o que que eu estou fazendo com a minha caridade? Estou ajudando efetivamente? Acho que não, né? Algo está faltando, não está? Então, se é desta forma, nós também precisamos ter isso na nossa consciência. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que o que eu quero é só adquirir. Eu quero ter poder, eu quero, sabe, eu quero que as pessoas me admirem pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Então, o que que eu estou gerando em mim? O que que eu estou alimentando a cada momento na minha vida e firmando no meu consciente e inconsciente. Não é a ganância? O que é a ganância? A ganância não é nós já termos, é, nós desejarmos adquirir mais e mais e mais e mais e não nos importarmos com a necessidade do outro. Isso não é ganância. E se é desta forma, estamos criando isso para nós baseado em quê? Vou seguir um pouquinho mais para frente. Percebam uma coisa. Eu sou uma pessoa, e eu já disse isso para vocês, eu sou uma pessoa que, em razão da minha ganância, eu tenho lá no fundo de mim uma raiz de insegurança. Então, em razão da minha insegurança, eu vou alimentando em mim determinadas posturas e descubro que o fato de eu estar com mais poder aquisitivo, o fato de eu poder estar acima dos outros, eu me coloco numa posição que é muito apreciada por mim, e é em razão disso, por causa dessa minha insegurança, por causa dessas minhas escolhas, eu começo a alimentar em mim a ganância. Lembrem-se, ganância é nós queremos adquirir, adquirir, adquirir mais e mais a cada momento. Bem, eu resolvi fazer isso porque, se nós pensarmos na evolução do espírito, nós fazemos isso porque nós
Estamos ainda num processo de ignorância, valorizando mais os tesouros da matéria do que os tesouros da alma. Eu afirmei para vocês categoricamente que o fato de eu adquirir esses bens materiais podem levar para mim uma paz. Não foi isso que eu afirmei um pouquinho mais atrás? Eu afirmei isso para vocês. Mas até quando esses bens temporários permitirão que eu esteja em paz comigo? Por quanto tempo? Essa é uma pergunta muito preciosa para nós. É uma pergunta muito preciosa, por quê? Porque a gente precisa entender que nós estamos na nossa zona de conforto não dará para nós uma paz ininterrupta. Nós não teremos uma paz eterna. Por quê? Porque nada do que existe no plano material para nós é eterno. Que tudo que existe neste planeta não nos pertence. Acredito que cada um de vocês, em algum momento de suas vidas, já foi num velório. Se vocês já foram num velório, o que que nós carregamos quando nós desencarnamos? Se nós olharmos pelo que a gente vê dentro do caixão, a única coisa que a gente leva conosco é a roupa do corpo. Ó, olha o que eu estou falando. A gente leva a roupa do corpo e algumas flores, que muitos dos que desencarnaram eram alérgicos, né? Então vamos lá. Eu levo a roupa do corpo e eu levo algumas flores. Só que quando a gente vai, por exemplo, ter que enterrar outra pessoa naquele mesmo lugar, quando o pessoal tira, né, os ossos que ficaram lá, a gente percebe que a roupa ficou. As flores se decomporam, os ossos continuaram ali também. Então, aquilo que a gente achou que a gente levou, nem levou, né? E isso é muito claro quando a gente vê aquelas expedições arqueológicas, quando aqueles faraós, né, naquelas tumbas que foram violadas ou que foram abertas pelos arqueólogos, aí a gente vê que tudo quanto foi tesouro que os faraós botaram lá para eles levarem, continuaram no mesmo lugar. Então, o que que sobrou de nós? Nada. Porque materialmente falando, parece que não sobrou nada. Os ossos ficaram, né? A roupa ficou, as flores apodreceram, né? Quando a gente vê algum resquício dela, o que que foi? O que que sobrou de nós? Algo que em toda a existência humana ficou provado que existe: os espíritos. A nossa alma foi o que sobrou. Mas como assim, Adriana? Hoje eu vou falar toda hora, né? Mas como assim, Adriana? Como assim toda a humanidade, todo mundo sabia? É sim, gente, todo mundo sabia que existia espírito. Todo mundo. Só que a gente, até por nossa ignorância, a gente também resolveu entender que não seria bom a gente se misturar com os espíritos, né? Aqueles que estavam no poder na época acharam que não seria bom a gente ficar mexendo com os espíritos. Então disseram o seguinte: olha lá, prestem atenção, quem mexer com os espíritos estará pecando. Se espírito não existe, para que a regra? Não é não? Então, na hora que eles falaram assim, ó, quem mexer com o espírito estará pecando, é porque existiam os espíritos. Só para ficar um pouquinho melhor, eles ainda colocaram o seguinte: é porque quem fica, sabe, perto da gente são espíritos ignorantes, né? São aqueles que estão vagando por aí, almas penadas.
Calma que eu vou chegar no meu tema, gente. Estou enrolando vocês, não. E aí, neste caso, essas almas penadas, né, que estavam aí conosco, a gente começou a ficar com medo, vem muito filme aí, toda vez que a gente vê aquela linda criança, a alma da linda criança andando de um lado para o outro, aí de repente a criança vai, se transforma naquele monstro horrível, né, que quer pegar a gente, puxa a gente lá para a negritude da noite, né? Assim que funciona, ou para dentro do armário escuro, né? Não é assim que a gente vê? Então, aí a gente começa a ficar com medo, começa a não querer mexer com isso. Só que, ao mesmo tempo, o próprio homem não dá conta das suas mentiras. E aí eles falam que existiam os anjos. Com os anjos a gente podia mexer, a gente até orava para eles, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Então, os anjos existiam. As almas penadas a gente não podia, mas a gente podia orar pelos anjos. Perfeito. Mas estes anjos seriam anjos, assim, almas inalcançáveis. Ou seja, prestem atenção, eu sou alguém que vive uma vida material, que quer ter paz de espírito e acredita piamente que só vou ter se eu tiver bem financeiramente, bem com os bens que eu acho que seriam bons para mim, que eu sonho ter. Se eu for para outra vida, se eu tiver por aqui, você é uma alma penada, eu não quero. Se eu for para o céu, eu preciso ser perfeita, eu não sou. Então eu vou para o inferno, deixa eu aproveitar aqui. E taca eu de novo pela minha ignorância, querer adquirir mais bens para que eu tenha uma boa vida e todas as pessoas que eu amo, às vezes acontece de eu pensar nelas também. Neste momento, porque eu devo construir, adquirir os tesouros espirituais, se pelo jeito o que vale a pena é a vida material. Mas o que fez cada um de vocês que estão aqui comigo agora, o que fez cada um de vocês buscar estes tesouros espirituais? O que fez aqueles que estarão assistindo esse nosso bate-papo buscar os tesouros espirituais? Foi quando a gente percebeu que, sendo tudo temporário, como nós tínhamos falado antes, que a qualquer momento da nossa vida a gente pode perder isso tudo, não importa o nível de fortuna que nós tivermos. Que, por incrível que pareça, mesmo eu tendo uma fortuna enorme material, a paz que eu efetivamente busco não é a mesma, não é aquilo que eu estou tendo, porque eu posso ter uma paz financeira, mas isso está me preenchendo? E aí a humanidade, ela começou a perceber isso, gente. E cada um de nós aqui também. Não que a gente é rico, né? Não somos ricos, mas começamos a perceber que dentro da nossa capacidade, nós não temos condição de só vivenciar esses tesouros materiais. Algo em nós estava clamando por algo maior. Então, o que eu posso dizer para vocês? Cada um de nós, de uma forma ou de outra, começou a perceber que a ganância que nós até agora estávamos falando sobre a ganância de adquirir bens materiais, ela por si só, ela precisa ser melhor compreendida em nós. Porque se nós podemos ter a semente dessa ganância pelos bens materiais, nós também podemos ter uma semente de uma ganância que é muito, muito mais.
perturbadora, que é a ganância pelos tesouros espirituais. Vou repetir porque eu acho que vocês ficaram boiando. Vamos lá, prestem atenção. Se eu hoje acredito que a minha felicidade ela está em eu adquirir os bens materiais, se é eu sempre estar adquirindo sempre mais para que eu possa ser feliz, significa que esta minha semente, ela não ficará somente nos bens materiais. Esta semente da ganância, ela poderá também estar me contaminando em outras áreas da minha vida. E normalmente, quando eu tenho essa ganância por bens materiais, eu normalmente terei na minha vida não me perturbarei em sacrificar os meus valores morais. Então, se eu estou querendo adquirir uma coisa, mas a Roseli, ela está querendo a mesma coisa que eu, os meus valores morais de tentar conseguir isso honestamente podem ser abolidos para que eu atinja o meu objetivo. Então, quando eu chego e falo da minha ganância material, eu já falo que eu começo a contaminar ou desvalorizar aquilo que eu posso ter em mim, já como semente ou algo maior germinado, que são os meus valores morais, ou seja, os meus tesouros espirituais. Vocês podem perguntar, mas se eu estou fazendo isso, esses valores, eles já estão enraizados em mim? Possivelmente ainda não. Possivelmente esses valores morais que nós possuímos, eles ainda estão naquela coisa da germente, da semente, numa terra que ainda está pouco fofa, ela ainda não enraizou profundamente, para que eu possa sacrificar. Mas valores como esses que eu tenho são imprescindíveis para mim. Porque se eu já tenho a semente, essa semente já seria considerado algo que eu até poderia dizer que tem um pouco de valor para mim, significa que eu já aprendi algumas coisas. Não significa que as tenho enraizadas em mim. Estão me acompanhando? Ok. Se é desta forma, a partir do momento em que eu coloco essa minha ganância pelos bens materiais, eu posso começar a contaminar e me tornar ganancioso em outros valores, que seriam o quê? Por exemplo, aquele que destrói amizades para que a amizade seja só dele. Isso não é um valor espiritual, percebe? Aqueles que destroem famílias porque não quer que a pessoa que ela ama seja feliz. Só pode ser feliz comigo. Tá vendo como a gente vai se contaminando? Que os valores vão mudando? Que às vezes aqueles valores morais que eu afirmava ter, eles estavam só ainda naquela prática, não na ideia de consolidação de entendimento. Conseguem perceber isso? E a partir do momento que a vida vai me trazendo as experiências, eu vou mostrando para mim, porque todas as experiências da vida é para eu perceber como é que eu estou. Eu vou mostrando para mim que eu ainda não enraizei os meus valores morais. Percebem? O que faz com que eu tenha paz? Bem, eu chego, estou na ganância.
pelo dinheiro, estou na ganância pelos amigos, pela família que eu desejo, o que for. Eu quero para mim, tudo eu quero para mim. O que eu quero é para mim, percebe? E neste momento eu estou nessa ganância. E essa ganância me trará paz em que momento? No início. Adquirir, feliz, me sinto realizada, me sinto a pessoa mais sortuda do mundo e tal, e estou feliz, estou vivendo a vida que eu queria, não estou, não importa, né? E aí eu estou vivendo naquela paz da satisfação. Só que todo filho desculpem. Só que todo filho de Deus, ele é luz. Todo filho de Deus é luz. E se ele não perceber a escuridão em que ele está vivendo na carne, vai enxergar a escuridão no plano imaterial. E aí? E se é desta forma, se ele vai compreender, ele é luz, e ele vai compreender uma escuridão em algum momento de sua vida, porque hoje nós somos infinitos, né? Não morreremos nunca mais, como espíritos. Não morreremos nunca mais. Então, o que isso significa é que nós efetivamente, em algum momento, nós enxergaremos a escuridão que nós estamos construindo ao nosso redor. Se não é na matéria, é no espírito. Se for no plano espiritual, lembram que a dor é vivenciada em toda a sua potencialidade. Prestem atenção. Retorna ao plano material com que tipo de experiência? Com certeza, na existência seguinte estarei trabalhando a minha ganância. Ou se a minha relação com esta postura, vou botar assim, a minha relação com esses sentimentos, com essa postura, ela for tão íntima, possivelmente a vida ela não fará eu lidar com a ganância, ela fará eu lidar com a pobreza. Uma pobreza que você não consegue nem atuar na ganância. Então, pensem vocês, por exemplo, vivendo numa vila como aquelas que nós vemos em várias propagandas solicitando auxílio da África, que você nem consegue comer, sua ganância é pelo próximo grão de arroz, ou pelo fubá, não importa como eles comem lá, né? Percebem? Porque isso faz parte da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem na Bíblia que ele fala que a gente, uma passagem da Bíblia, mas no Evangelho, que fala exatamente sobre nós não podermos servir a dois senhores. Lembra? Mamon e Deus. Quem é Mamon? Vocês já pararam para se perguntar quem é Mamon? Mas Mamon é a representatividade da ganância. Toda a representatividade de Mamon é sobre ganância, orgulho, vaidade, porque estão interligados. A ganância é um dos 7 pecados capitais, né? Dizem por aí, percebem? Então, quando foi dito para nós que nós não podemos ter dois senhores,
significava dizer que é bem incompatível nós estarmos buscando todos os tesouros da matéria para nós e não distribuirmos aos nossos irmãos pelo amor do Pai. Olha que interessante. Porque Mamon, sendo a representatividade da ganância, ele seria aquele que estaria protegendo somente quem seria merecedor de toda essa desses bens materiais. E hoje nós temos consciência do que é ser merecedor de alguma coisa, não é isso? Para Deus, as leis divinas são bem diferentes na aplicabilidade das lições da vida. Então, às vezes, uma pessoa vem rica e pensa o seguinte: eu sou um privilegiado, Deus me ama, porque eu sou o maioral, e às vezes você veio com a sua riqueza para você ser testado na sua capacidade de ajudar o outro, porque em muitas existências de maioral a gente não foi nada. Quando nós falamos que nós estamos fazendo este curso baseado neste livro aqui, Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha, se vocês observarem, a gente tem, vamos botar assim, uma passagem do livro que ela serve como referência. E esta passagem, que ela serviu como referência para nós falarmos sobre a ganância, era a passagem que a Letícia, uma personagem, ela estava entre dois amores. Um que era o seu namorado e o outro que era o seu namorado. Uma ela namorava namorava aqui no Brasil, outra ela namorava lá, né? Lá na Europa. Só que ela, apaixonada, ela estava por um. Só que este um não atenderia aos. É, exatamente, Luciana. Um não atenderia aos reclames da sua família rica. O outro, sim, era o exemplo para que ela pudesse desfilar entre os amigos, né? E ela queria, de toda forma possível, resolver essa situação, porque ela estava entre a cruz e a espada, né? Com essa situação, mas ela tinha medo. Medo do quê? Ela tinha medo de que, se ela escolhesse o coração e não a razão, os pais dela a abandonariam à própria sorte. É uma escolha difícil, gente. Nós não temos como julgar ninguém. É uma escolha difícil. Ela sempre foi uma pessoa rica, sempre teve todos os recursos, e de repente ela se viu frente a uma pessoa que ela amava muito. Só que quem disse que ia dar certo, né? Depois ela larga tudo para uma pessoa e não vai dar certo. Olha quantas inseguranças nós temos. E aí ela estava fazendo o jogo da família, né? Ainda querendo estar com o par perfeito, mas o seu coração sempre longe, lá longe, efetivamente, das pretensões do seu futuro. Veremos que ela vai se enrolar ainda muito, mas, de qualquer forma, essa passagem que nos deu a oportunidade de falar da ganância, neste momento,
Fica muito claro aquilo que eu estou tentando passar para vocês, que é a ideia de que a ganância ela pode não ser só dos bens materiais. Porque, claro, ela não quer perder a sua herança, né? Ela não quer. Ela quer continuar rica, ela quer continuar com as facilidades que o dinheiro traz a ela, mas ela também não quer perder o seu amor, não é verdade? Ela está com um, mas ela não, como diz a expressão, não larga o osso do outro, né? Fica ali prendendo o outro também, porque ela o ama e ela o quer com ela. Posso dizer, ou posso não afirmar que isso é ganância? É. E nós fazemos isso muito, gente. Não se iludam falando que fulano, beltrano, cicrano, eles são gananciosos e nós não. Nós somos também. Às vezes em pequenas coisas, às vezes em grandes coisas, mas nós também temos ânsia em ter aquilo que nós desejamos conosco. O que nós precisamos fazer para que a paz de espírito realmente seja sentida por nós é nós percebermos que nós podemos sonhar e nós podemos lutar pelos nossos sonhos. O que nós não podemos fazer, gente, é quebrar, é destruir aquilo que nós hoje entendemos, já entendemos que são tesouros da alma. Então, se hoje eu estou aqui, não estou dizendo que os que estão aqui são santos, não é isso. Mas os que estão aqui, ou qualquer outro que hoje busca qualquer tipo de mensagem para lhe trazer a riqueza de sua alma, é porque nós, seja nessa vida, seja em outra vida, nós já sentimos a ausência dessa paz em nosso coração. E agora, nessa existência, trouxemos muito forte para nós, mesmo que tenha sido após experiências não tão boas, nós trouxemos muito forte para nós o desejo de nós superarmos isso. A ganância nos faz quebrar os nossos valores morais, deixando-nos uma sensação, muitas vezes, de poder, mas que seremos levados a lições de vida, seja aqui, seja no plano espiritual, que nos farão entender que nós não somos nada sem os nossos tesouros da alma. Se é desta forma, nós precisamos, com humildade, nos depararmos diante deste ser tão precioso para nós chamado eu, ou seja, precisamos nos deparar frente a nós mesmos e nos questionarmos até que ponto os nossos sonhos eles nos farão deturpar os nossos valores quando não os estivermos colocando em primeiro lugar. Fala, Bruno. Bruno, Tem pergunta. fala. A pessoa pode ser gananciosa mesmo sendo pobre. Isso significa que a ganância não é sinônimo de ser rico. Ser pobre e ganancioso é pior por ficar frustrado? Concordo plenamente. É claro que a pessoa ela pode ser extremamente gananciosa estando rica ou pobre.
Se nós começarmos a pensar até em muitos momentos, a gente começa na pobreza, a ganância, para nós nos tornarmos ricos no futuro, né? Então, às vezes, a gente faz essa construção. É, mas você cola a pergunta para mim, Bruno, por favor, para eu não perder. Ah, Já obrigada. te mandei. Tá, obrigada. Então, a ganância realmente não é sinônimo de a pessoa necessitar ser rica. Isso é um fato. Mas eu não posso dizer de maneira nenhuma que o fato da pessoa ser pobre e gananciosa é pior do que o rico ganancioso. Só porque ela se frustra, só porque ela se revolta. Não, não posso. Porque lembram quando eu disse que nós não estamos em condição de fazer julgamento nenhum, que todos nós somos gananciosos de um jeito ou de outro, e que hoje o que a gente faz muitas vezes é que diante da nossa ganância, a gente se utiliza do que a gente já conhece para a gente poder se depurar, que é isso que acontece. Então, por exemplo, eu posso ter atitudes que eu quero, né, adquirir alguma coisa e eu não aceito de jeito nenhum, não perder essa oportunidade, mas de repente eu paro e falo, peraí, não é assim que vai funcionar. Quer dizer, a Adriana, que já tem alguns valores, a Adriana, que já estudou alguma coisa, a Adriana, que já aprendeu com a vida, ela pode parar e falar o seguinte: opa, peraí, eu estou indo pelo caminho errado, não é assim que funciona. Se eu não estou conseguindo, talvez isso não seja para mim. Talvez isso seja mais um livramento, né? Como diz nossos irmãos evangélicos, talvez isso seja mais um livramento para mim do que qualquer outra coisa. Então, não é assim que funciona. Eu posso fazer esse tipo de reflexão, mas não significa que eu não agi na ganância. Percebem? Claro que eu estou aqui colocando, gente, a expressão ganância num sentido que ela vai desde aquela ganância mais leve, vamos colocar assim, até aquela ganância que a gente fica horrorizado com determinados comportamentos, né? Mas mesmo assim, eu volto a dizer, quem somos nós para julgar alguma coisa, não é isso? Então, quando a gente fala pobre e ganancioso, pensem comigo. Se eu fosse pobre e eu tivesse muitos sonhos, e eu quisesse realmente, eu trabalho feito uma, vou botar assim, burra de carga, né? Trabalho muito, mas parece que nada dá certo. Aí eu vejo lá na favela, eu vejo, por exemplo, um monte de gente enriquecendo fácil, ganhando muito dinheiro, facinho, facinho, sabe? Coisa assim, dia é o que a pessoa ganha, num dia ela ganha mais do que eu o mês inteiro. O que que vai brilhar nos meus olhos? A princípio, será que eu não vou querer fazer igual? E será o que que vai me impedir de fazer igual? Pensem. O que vai me impedir são meus valores. É aquilo que muitos de nós falamos. Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e eu quero dormir. Eu não quero ficar pensando que a qualquer momento a polícia vai entrar na minha casa atirando. Entendem? Então, quando eu pensei que eu quero igual, é aquela minha ambição e a minha ganância fazendo, ó, sabe? Eclodindo em mim. Eu não quero mais ficar trabalhando 30 dias para receber menos do que. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, a partir desse momento, a Adriana vai precisar parar e pensar. Claro que eu, honesta, por exemplo, que tenho meus valores, eu posso chegar lá na pobreza, olhar e falar: não, nada paga o meu sono. E aí, nesse momento, eu vou tirar isso, vou tentar tirar isso da cabeça, vou trabalhar
Mas como é que vocês acham que eu vou estar? Eu vou estar extremamente frustrada. Principalmente se eu estiver ali do lado, o meu vizinho fazendo aquelas coisas, só está enriquecendo, está comprando tudo que eu quero comprar e eu não consigo. Vocês estão entendendo, gente? Eu vou ficar frustrada. E se eu disser que eu não fico frustrada, gente, é possível que vou estar mentindo. Mas neste momento a vida me trouxe uma lição e eu estou ali, ativa na minha lição, sabe? Evitando as coisas que eu acho que eu não deveria fazer. Tentando construir pensamentos para me manter ali naquele caminho reto que eu acho que é o que vai me salvar de mim mesma. Então, para essa resposta do fundo do meu coração, eu não posso de jeito nenhum falar sobre pior. Eu não posso de jeito nenhum falar sobre melhor. O que eu posso dizer é que somos seres humanos. E mesmo que eu detenha uma fortuna, por incrível que pareça, eu posso ser um rico ganancioso e frustrado por eu não alcançar tudo que eu quero. Do mesmo jeito que eu posso ser um pobre e gananciosa, eu pobre e gananciosa, frustrada por eu não conseguir o que eu quero. O que vai nos diferenciar neste momento é como a gente vai reagir ao processo. Frustrado, tá tudo bem. O que eu vou fazer depois é que vai ser o grande problema. Se eu vou quebrar, se eu vou jogar no lixo meus valores ou não. Agora, eu estou o tempo todo falando de valores aqui, gente. E aqueles que não têm? Não é não? Eu posso ser uma pessoa rica, gananciosa, e que não tem valor nenhum. Moral, né? Por que não tenho? Porque eu posso até ter sementes desses valores em mim, mas entender que, pelo fato, por exemplo, de eu ter vindo, de eu ser quem eu sou, por exemplo, não importa se é pobre ou rico, mas de eu ser quem eu sou, eu achar que eu sou merecedora, sim, de tudo que eu quero, porque é o sistema que está falhando comigo, eu sendo rico ou pobre também, porque eu sendo rico eu posso achar que é um absurdo o deputado não fazer a lei que eu quero comprar dele. Não posso? Posso. E aí, neste momento, são esses valores que eu tenho ou não tenho que vão mostrar quem eu efetivamente estou ainda. Se eu não ligo para as pessoas que estão ao meu redor que estão sendo prejudicadas por mim, é possível que eu não tenha valor ainda nenhum enraizado em mim. Então eu sou quem eu sou. E vou descobrir isso em algum momento da minha vida, plano espiritual ou material, porque é assim que as leis funcionam. Fala, Bruno. Qual a correlação entre ganância, egoísmo e ambição? Olha, eu diria que são irmãos, né? A relação parentesca de primeiro grau, né? É verdade, né? O parentesco aí é de primeiro grau. A correlação entre elas é: eu jamais conseguiria ser uma pessoa ambiciosa se eu não tiver algo de egoísmo e o algo de ambição, né? Eu não consigo ver se meu apoio achar que tem possibilidade aí, me apoie, porque eu realmente hoje eu não consigo ver como você pode ser ganancioso se você não tiver um pingo de egoísmo e de ambição. Mas não significa que, por exemplo, uma pessoa ambiciosa é gananciosa, e não significa que uma pessoa, às vezes, egoísta é gananciosa também. Entendem? Eu posso ser extremamente egoísta com o que eu tenho, mas não ser gananciosa em ter outras coisas. E às vezes eu posso ter a ambição
para alcançar muita coisa, mas colocar os meus valores nessa minha proposta e eu ir atingindo meus degraus devagar e eu não ser essa coisa da ganância dentro do meu processo de ambição. Então, cada caso é um caso. Mas eu volto a dizer, no momento em que eu coloco a ganância nesse processo, eu não consigo ver uma pessoa gananciosa não sendo egoísta e não sendo ambiciosa. Lógico que dentro de um contexto, gente, quando estamos falando de ganância, lembra que eu falei que era um dos 7 pecados capitais? Quando eu falei da ganância, nós estamos falando de algo que está assim no cume do exagero. Vamos botar assim para ver o entendimento. Uma pessoa gananciosa é uma pessoa que ela é intensamente, é um sentimento que vamos dizer assim, faz parte dela. Vamos botar assim para vocês entenderem, é intenso. Algo que a pessoa ela vai precisar trabalhar para que ela possa ir depurando isso dela. Para não ficar contraditória, que eu falei que todos nós somos gananciosos, o que eu estou falando é o seguinte: quando nós estamos falando da história de eu servir a Mamon e servir a Deus, quando nós estamos falando dessa ambição, nós estamos falando, gente, deixa eu dar um exemplo, só para vocês entenderem. Vamos pegar um político, porque a ação de um político ele atinge a muitos. Vamos pegar um político que ele está no poder, ele está aquela função, e tudo o que ele faz, todas as atitudes que ele tem, são atitudes de corrupção, que a gente chama de corrupção. Então, esse político, por exemplo, se ele está agindo com a corrupção, na corrupção, este político ele está agindo na ganância, por quê? Porque este político agora ele não está se importando em nada com a comunidade. Ele não está se importando em nada com aqueles que estão ao seu redor e que estão sendo prejudicados por sua atitude. Vamos colocar agora num papel mais simples. Vamos colocar o papel de um chefe de família? Agora foi bem simples. Vamos lá? Aquele pai que ele está na família, que ele quer adquirir tudo, 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 tudo para ele, que ele quer ter aqueles bens, mas no momento, por exemplo, em que ele pensa, ele quer isso para a família dele, para aqueles que ele ama, ele quer, mas essa pessoa ele não liga em nada para os seus funcionários, não liga em nada para as pessoas que dependem dele, dando condições desumanas para essas pessoas trabalharem. Esse político não se importando com a saúde, não se importando com a educação, não se importando com nada. Vocês estão entendendo? Eu não sei se eu estou, às vezes, pegando exemplos. Meu apoio me ajuda aí, hein? Às vezes eu estou pegando exemplos muito drásticos, né? Eu não sei. Se tiverem algum, eu aceito ajuda. Mas seria isso. Acho que deu para entender, não deu? Vamos lá, Bruno. Podemos dizer que a ganância é um exagero de uma necessidade que a pessoa tem, onde ela se sentiu frustrada em algum momento da vida, tipo uma carência. Eu gosto dessa expressão carência. Eu gosto. Porque lembra quando eu falei que a pessoa ela tinha uma insegurança? Então, quando a gente pensa nessa ideia que nós estamos agindo com as nossas desvirtudes, estejam elas em alto grau ou pouco grau, quando nós estamos agindo com as nossas desvirtudes, nós estamos agindo com a nossa ignorância, isso é um fator, e nós estamos agindo baseados nessas, qual seria a palavra, né? É nessa carência, nessa insegurança, nesses sentimentos, nessas emoções que fazem a gente agir, muitas vezes, como se o chão faltasse, né, abaixo dos nossos pés, entendem? Então, essa pergunta onde a gente pergunta, que a gente fala, né, que o exagero que a ganância é um exagero de uma necessidade que a pessoa tem,
e, e que ela está nesse tipo de carência é real. Por exemplo, o que faz uma pessoa, às vezes, ser pobre e ela buscar, muito determinada, ela buscar ter uma riqueza. Eu não estou falando de viver, não, estou falando de uma riqueza. Muitas vezes é o fato dela ter vivido uma vida com tantas dificuldades, tanta ausência de coisas, né? Às vezes até de sentimentos daqueles que estavam na sua família, que esta pessoa vai buscar algo muito maior na vida dela por causa dessas inseguranças, por causa dessa carência. Isso é ruim? Não estou dizendo que não, mas eu estou dizendo que essa pessoa, às vezes, ela poderia até ter paz com menos, chegando num ponto onde ela estaria tranquila financeiramente, mas não, ela fica ali na ânsia de querer mais, mais e mais. Por quê? Porque essa pessoa, ela, no seu, na sua experiência, sofreu tanto que eh, ela acabou tendo essa, eu vou dizer que essa visão, ah, não é essa expressão que eu pensei não é boa, não, mas ela tendo esse proceder distorcido em razão desses sentimentos que ainda não foram trabalhados, que ela nem percebe que tem, mas que ela está tentando suprir em si e na vida. Fala, Roseli. Me ajuda, Roseli. É, não sei se eu vou ajudar ou vou complicar, Ai, mas a ganância, ela fala muito de uma insatisfação que ela não tem uma medida. Quando você tem, por exemplo, uma ambição, você sabe aonde você quer chegar, como você quer se ver, o que você quer alcançar. A ganância fala de algo sem medida, fala de coisas que ultrapassam justamente esses valores não estabelecidos. No caso que você trouxe da personagem do livro, ela queria tudo, mas ela sabe que o tudo ali não seria possível. O ganancioso, ele não tem essa noção de que ele está querendo além do que ele realmente precisa. Então, não sabe abrir mão de algo para ter outra coisa, né? Então, se confunde muito também, porque você pode dizer que um ganancioso é egoísta? Sim, é egoísta, porque ele está pensando sempre nele mesmo. Mas a ganância vai além, porque você perde essa referência, né? Você já nem sabe mais o que você quer. É um carente e insatisfeito. Acredito que seja mais ou menos isso, né? Não sei se ajuda. perfeito, Roseli. Viu? A gente grita e a gente recebe o auxílio do mais alto. É isso mesmo. Exatamente isso. É algo desmedido, que era essa palavra que eu queria achar. É algo desmedido. É algo que a pessoa ela sente, é uma necessidade que ela tem e ela não consegue medir a sua necessidade, né? Então a Roseli colocou muito bem a ideia da ganância. E a partir do momento que a gente se perde nesse trajeto, a gente vai se perdendo também, vão ficando pedaços nossos, como se ficassem pedaços nossos para trás, né? Até que a gente possa realmente se achar, e aí, quando a gente se achar, talvez a gente consiga buscar os pedacinhos que ficaram para trás, né? Nos reconstruirmos para que a gente possa seguir em frente. Obrigada, Roseli. Foi ótimo. Fala, Bruno. Como podemos observar se temos atitudes gananciosas e nos policiar? Bem, aquele antigo, mas atual ensinamento de Jesus, vigiai e orai, estará sempre, sempre ativa em nossa vida, né?
se nós assim desejarmos. Nós não temos condição de vivenciarmos essa nossa vida de hoje sem, sem buscarmos na observação as nossas atitudes. Então, precisamos, com urgência, perceber o quanto nós, hoje, estamos tendo várias experiências que a vida está nos trazendo para nós podermos nos conhecer. Por muito tempo, nós vivenciamos a nossa vida, não é só porque antes a gente era criança, gente, mas eu estou falando de vida após vida, mas por muito tempo a gente viveu a vida meio que tateando as coisas, tateando mesmo, tentando compreender as coisas. Por quê? Porque nós éramos seres primitivos, porque nós éramos mais reação do que razão, né? A gente tinha muito mais uma vivência selvagem do que uma vivência hominal racional. Depois nós fomos tendo inúmeros representantes, sabe, das leis universais para nos darem o exemplo que era mais do que necessário para a gente entender o que era certo e errado. E hoje, para nós que somos cristãos, nós colocamos Jesus como o grande referencial da nossa vida. E a partir do momento que Jesus veio, e isso ocorreu há mais de 2000 anos, gente, a partir do momento que ele veio, nós não podemos dizer que nós somos ignorantes dessas leis, porque tudo ele nos trouxe. E mesmo que a gente diga o seguinte, mas Jesus veio, mas ficou falando em parábolas, a gente não entende parábolas. Não, a gente sabe o que é certo e errado, e eu vou explicar por quê. Porque no momento em que foi dito, faça ao outro o que você desejaria que fizesse com você, acabou qualquer tipo de dúvida que nós poderíamos ter. Claro que eu posso errar com a Roseli. Por exemplo, vamos dizer que eu seja aquela apreciadora de um belo prato de carne, né, Roseli? Sou aquela apreciadora de um belo prato de carne. E eu, né, adorar que me sirvam carne, vou eu fazer, convido Roseli para ir para minha casa, faço a besteira de não perguntar a Roseli o que ela gosta de comer, né? E aí uso da minha experiência e faço aquele prato bonito de carne vermelha para a Roseli. Coitada da Roseli, só de sentir o cheiro, ela vai correr de lá da minha casa, né? Então, mas neste momento, o que que vai acontecer? Eu vou errar com a Roseli. Mas a partir do momento que eu vi que ela ficou verde, de repente saiu correndo, a minha boa intenção de agradá-la fará com que a gente se entenda novamente. Olha a diferença. Mas eu fiz isso por quê? Porque a minha base de entendimento do que era certo era uma. E a partir do momento que a Roseli, ela me conhecendo, ou indo a me, acabando de me conhecer, ela perceber que é porque eu sou uma ótima apreciadora de carne, é por isso que eu fiz a carne para a Roseli, ela vai entender a minha ação. Existe coerência na minha ação. Vocês entendem? Mas a partir do momento que eu chego, uma pessoa chega e ela age. Vamos lá, agora eu vou pegar outras duas cobaias para mim. Então, vamos dizer que o Eduardo resolve ter uma ação lá com o Wesley, sabe? De uma forma assim, que Eduardo, ele não admitiria que fizessem com ele. Eu faço com o Wesley, mas não vou fazer. Se fizer comigo, né? Vou reclamar, não vou aceitar, vou bater pé, vou esmurrar, né? Eu não vou aceitar. Então, neste momento, quando o Carlos Eduardo fez com essa, ele fez, não sabia que era errado? Vou botar você de castigo, viu, Carlos Eduardo?
Bota você de castigo. E, tipo, olha lá, é o Wesley, olha lá, lembra que ele é maior que você. Mas percebe, como que o Carlos Eduardo vai dizer que não sabe que era errado, gente, se ele não aceita com ele? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: claro que a gente pode errar com o outro, mas se nós formos coerentes com aquilo que a gente acha que é certo e errado, no momento em que nós agirmos achando que é certo, a outra pessoa verá coerência em nós. Então, se eu sou uma pessoa brutalhada, aí eu vou pegar o meu pai, né, que muitos conheceram. Gente, meu pai, ele era brutalhado. Então, quando o papai era abrutalhado, as pessoas olhavam para ele, ficavam com raiva dele, mas quando viam a coerência do papai ser abrutalhado, todo mundo começava a amá-lo. Por quê? Porque era quem ele era. Claro que ele não era uma pessoa, né? Não era, não fazia, como é que fala? Ele não pegava uma pessoa e agredia a pessoa, não era isso, mas era uma pessoa de um verbo muito bonito, mas que quando ele queria implicar com a Roseli, ele implicava, né, Roseli? Ai de nós duas com esse cabelo branco perto de papai, eu não ia aceitar nunca, mas nunca mesmo. Então, mas é isso que acontece. Sabe? Então nós temos que ver que uma pessoa, ela, gente, será que eu me perdi aqui? Ah, sim, foi sobre observar as atitudes gananciosas e nos policiar. Então, quando eu sei o que é certo e eu sei o que é errado, no momento em que eu percebo que eu estou agindo com o outro, mas eu não gostaria que esse outro agisse assim comigo, eu estou me policiando e eu jamais cruzarei a linha da ganância. Jamais. Por quê? Porque eu não gostaria que a Roseli ela me desse uma rasteira pelo cargo que nós duas estamos ambicionando, né? É isso mesmo, né? E então, se eu não gostaria que ela fizesse isso comigo, como é que eu vou fazer isso com ela? Se eu fizer, ou eu não tenho este valor em mim da honestidade, ou eu rasguei, né? Peguei a minha semente da honestidade que eu tinha em mim. Por que semente? Porque é um valor que eu ainda estou trabalhando em mim, e estaria sufocando em um lugar sem sol, sem adubo, sem água. Que é isso que acontece. Como nosso apoio bem falou, a gente perde a medida, não sabe o que faz para a gente atingir os nossos fins. Ok? Tem mais alguma pergunta, Bruno? Tem mais uma. O ser ganancioso consegue modificar após muitos anos agindo naquela atitude? Não vira isso um vício? Olha, vira um vício sim, porque tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vivenciamos, pela prática, vai se tornar algo natural para nós. Então, se eu sou uma pessoa gananciosa e eu ajo com essa ganância, a prática do agir nessa ganância vai se tornar algo natural para mim. E se torna algo natural, dificilmente enquanto eu estiver ganhando, eu vou querer continuar, ok? Entenderam o que eu falei enquanto eu estiver ganhando? Por quê? Porque muitas vezes eu posso, em razão, lembra da história? Eu me arrependo só porque eu fui pego. Se eu não for pego, eu não me arrependo, não. Então pode sim se tornar um vício. Pela prática, pode se tornar um vício. E normalmente, eu volto a dizer, a maioria das vezes que nós agimos nas nossas desvirtudes, a gente tem, ou virtudes também, a gente tem bastante dificuldade da gente parar de agir assim,
quando nós estamos confortáveis nelas, tanto nas virtudes quanto nas desvirtudes. Então, ele consegue se modificar? Sim. Por quê? Porque, mesmo se tornando um vício, um viciado consegue sair do seu vício. E nós jamais seremos escravos da nossa ignorância. Isso eu quero colocar muito claro. Gente, em algum momento da nossa vida, nós vamos chegar a ser seres angelicais. Em algum momento. Isso significa que todos aqueles vícios que nós temos, já tínhamos, ou nós temos, ou teremos, a gente vai abandonar. Então, significa que sim, tenhamos, não precisamos nem ter esperança, gente, isso é um fato. O problema é quanto tempo demora. Mas com certeza, nós vamos conseguir nos modificar, sim, principalmente dependendo do quanto nós nos esforçarmos para isso. A prática nos leva à perfeição daquilo que nós estamos realizando. Então, se eu ajo na ganância, eu vou ficar muito boa nesse processo. Mas da mesma forma que eu tive determinação para eu agir com a ganância, eu percebendo que isso não é bom para mim, eu posso também ter a mesma perseverança para sair desse vício. Tudo bem? Eu estou falando que é vício, gente, se eu só explicar melhor. Eu estou falando que é vício, ele pode se tornar algo efetivamente vicioso, ou ele pode se. A ganância normalmente porque é aquela. Lembra que eu falei? Que é aquele. É uma coisa sem medida, e a partir do momento que é uma coisa sem medida, você se perde no processo. Mas você, estando no seu processo de ganância, aquela coisa do início da prática, de você começar a perceber que você almejar muito uma coisa, e você atuar de uma forma equivocada ou não para você atingir aquilo, que isso tudo a gente vai chamando de ganância, você pode modificar isso quando você cair em si que isso tudo é errado. Deu para entender? Eu compliquei? Não? Ok. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Não, sem perguntas. Ok. Engraçado. Eu achei que seria fácil eu falar sobre a ganância hoje. Eu achei que seria. Mas eu percebi, graças a Deus, que não foi tão fácil assim. Ou seja, talvez eu não tenha chegado ainda nessa ganância para falar de algo que eu faria naturalmente. Perdão, gente, mas é um fato. Porque às vezes, né, parece muito fácil a gente falar das coisas que são corriqueiras para nós. E, de uma certa forma, é, e eu fico até muito feliz com isso, né, de ter sido um pouco mais difícil eu falar sobre este tema. Mas eu espero que com aquilo que eu hoje tenho conhecimento, com o que eu estudei, eu possa ter trazido para vocês um pouquinho de entendimento sobre esse processo. Todos nós, talvez trazendo um pouco resumidamente, todos nós temos um quê de ganância, gente, ainda temos. Felizmente ou infelizmente, ainda temos. Mas esse quê de ganância, ele está na nossa capacidade de lidarmos com esse tipo de sentimento, com esse tipo de atitude nossa. Nós temos capacidade de nós podermos nos frear através dos nossos entendimentos, através, né, dessas nossas observações da vida, e a gente sair por um processo de autolapidação, de um autoentendimento, de uma valorização dos nossos valores internos, que nos farão, com certeza, nos darmos condição de nós podermos
lidar com a ganância que nós já possuímos melhor para a compreensão do outro, que também está no seu processo, que também está na sua luta de lapidação. E assim, até numa coletividade, individualmente e na coletividade, a gente poder crescer e superar tudo isso. Eu espero que vocês possam ter compreendido que ter alguma coisa não significa que nós poderemos nos perder nisso. Só significa que hoje nós só temos um caminho a percorrer, que nós já percorremos muito até agora, e temos um outro caminho que nós podemos percorrer, nos dando condições mais do que sensatas, racionais, e amorosas em relação a nós mesmos e ao próximo, para nós atingirmos essa depuração espiritual que nós tanto almejamos na nossa vida. Tá bom? É verdade, Roseli. Todos nós temos ganância, mas a gente enxerga muito mais no outro. E que bom que a gente pode enxergar no outro. Hoje, não com o intuito de julgamento, mas no intuito da gente, percebendo no outro, a gente acabar podendo perceber em nós mesmos. Ó, eu ajo dessa forma. Eu acho muito engraçado, porque minha irmã, de vez em quando, ela faz umas críticas, né, em relação à minha mãe. Ah, é porque mamãe fez isso, me deixa doida, né? Que a Dedé, ela vive fazendo assim. E aí, de vez em quando, ela faz isso. E aí eu me flagro falando assim, ai, eu faço igual, faço igualzinho, né? Talvez porque eu sou mãe, então eu faço igual com os meus filhos. E aí, às vezes, eu até acho que vale a pena fazer uma mudança com aqueles que eu amo tanto. Ou às vezes eu olho para Dedé e falo assim, ô Andressa, mas olha, isso tudo é feito com amor. E aí, se é feito com amor, às vezes o filho precisa nos perdoar, né? Porque somos imperfeitas, né? Apesar do amor, do coração tão grande que uma mãe tem pelos seus filhos, o amor tão grande que uma mãe tem pelos seus filhos. Mas, ou seja, observando no outro, tendo um ouvido que nos dá a possibilidade de nós percebermos que uma crítica não é para a nossa destruição, mas talvez para a nossa construção, talvez a gente consiga seguir em frente e atingir este patamar que tanto desejamos, não com ganância, gente, mas com uma esperança, com uma vontade de crescer para nós podermos ser úteis na seara do Cristo, ser úteis para o Pai, sermos úteis aos nossos irmãos e a nós mesmos. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Quero agradecer imensamente por vocês terem estado comigo essa noite, de vocês buscarem essa reflexão tão importante para cada um de nós. Quantos de nós não deseja enxergar as desvirtudes em nós? Quantos de nós deseja ver que nossas virtudes também estão presentes? Esta é uma atitude muito boa, enxergarmos o que nós temos de melhor, mas não deixarmos de enxergar aquilo que ainda precisamos lapidar. Que nós possamos, com a ajuda do nosso querido Pai, o nosso irmão Jesus, com aquela que nós escolhemos como uma mãe muito maravilhosa na nossa vida, que é a nossa Mãe Maria, que com eles nós consigamos lapidar nossas desvirtudes, trabalharmos as nossas virtudes para alcançarmos outros tantos patamares no equilíbrio, no amor, na esperança. E é por isso que esta vida material é tão preciosa e a vida espiritual tão formidável para nós crescermos como filhos de Deus. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai maior, de nossa Mãe Maria e de nossos corações. Assim seja.